Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do CETAD, do ESTAD. O ESTAD é o Seminário de Educação Teológica à Distância. E nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e hoje, quinta-feira, 11/3, e nós vamos estudar o fruto do Espírito. Nós estudamos na aula passada até o amor, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do fruto do Espírito. Em relação a Deus, nós já vimos amor, alegria ou gozo e paz. A palavra paz, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos o Teu perdão para todos os nossos pecados, pedimos a Tua bênção e a Tua unção, pedimos que fale conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Amém. Então hoje nós vamos continuar. Nós já estudamos sobre o amor. Então Deus abençoe Lucilene. Hoje nós vamos estudar sobre a alegria. Alegria vem de uma palavra hará, que quer dizer alegria, gozo, regozijo, contentamento. E qual é a definição? É a alegria fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Ou seja, como nós já dissemos, o fruto do Espírito é independente das circunstâncias. E ele é produzido pelo Espírito em nosso interior. E isso começa com a paz com Deus. Então diz assim, outra definição. A alegria é o regozijo no Espírito pela certeza da aprovação de Deus, da sua presença e de estar fazendo a sua vontade. É a ação do Espírito Santo no espírito do homem, fazendo que vejamos que tudo está no seu controle. E diz mais, o Howard, ele diz assim, é a alegria ou felicidade que irradia da vida do crente, uma expressão externa da paz interior. Em si, a alegria é vista e conhecida pelos outros. Aí o Howard diz de novo, esta alegria cristã não é efervescência superficial, não é algo da superfície, não é algo que a gente inventa, não é emoção, mas jorra de fontes profundas e interiores da vida cheia do Espírito. É um fruto do Espírito. A alegria é a manifestação externa da paz interna. Aí, como é que a gente desenha o feliz? Qual é o retrato do feliz na Escritura? A Escritura diz assim, feliz é alguém cuja vida está em harmonia com a vontade de Deus e independe das circunstâncias. Ou seja, quando nós nos acertamos com Deus, a felicidade vem e essa felicidade independe da circunstância. A alegria é produzida no cristão pelo Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não é parede, o reino de Deus não é uma estrutura arquitetônica, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
A alegria produzida pelo Espírito Santo se manifesta nas horas de tribulações. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Então Paulo conseguia se alegrar em meio às tribulações. Porque quando você sabe, Pedro diz assim, ninguém padeça como malfeitor. Mas se sofreis por causa de Cristo, bem-aventurado sois. A fé em Jesus é a fonte desta alegria. Então, a fé em Jesus é a fonte desta alegria. Ao qual não havendo visto, amais. No qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então nós temos aí a alegria. O terceiro é a paz. Então nós temos o amor de Deus, a alegria em Deus e a paz com Deus. Tudo que o pecado fez foi colocar inimizade entre nós e Deus. E o pecado trouxe tribulação para nós, porque nós tínhamos como inimigo Deus. Mas a paz feita por Jesus Cristo na cruz, então ela é implantada pelo Espírito Santo dentro de nós. Então, a primeira coisa que a gente estuda é a etimologia de onde vem essa palavra, certo? Então a palavra paz é shalom, no hebraico, shalom, certo? E no grego, eirene. Todos os dois vocábulos são traduzidos por paz. Mas não é paz sem conflito. Não é a ausência de tribulação, mas é paz em meio às lutas. É uma paz que não vem da quietude da vida. É uma paz que emana do coração de Deus. Então, definição. Paz é o estado de quietude, serenidade da alma, que depositou sua confiança em Deus e com Ele vive em perfeita harmonia, independente das circunstâncias. É o relacionamento certo em todas as áreas da vida. Então, quando nós estamos nos relacionando bem com Deus, nós temos paz. Nós temos paz. O retrato bíblico do Pacífico, certo? O Pacífico já não está em guerra com ninguém, pois encontrou o verdadeiro sentido da vida em Cristo e no Evangelho. Então, aquela pessoa que tem a paz no coração, produzida pelo Espírito Santo, ele não é mais beligerante. Ele não está mais interessado em guerrear. Porque a guerra, a animosidade, as contendas tem a ver com a minha falta ou com o meu desejo de poder. Então, quando você tem falta, por exemplo, um país tem falta de petróleo, ou ele precisa de mais petróleo, então dá estas guerras aí lá no Oriente Médio. Tem outros que guerreiam, ou que brigam, para ter o que lhes falta. Então, quando você encontrou a Cristo e conheceu o seu Evangelho, então aquilo que lhe faltava
aquilo que você era incompleto, agora você se sente completo. Você já tem tudo o que é importante. As demais coisas, elas são secundárias. Por isso, você não briga mais. Não está mais em guerra com o mundo. Você está em paz. Por quê? Porque você já chegou ao destino da sua alma. E aí as lutas que nós temos é para conseguir as coisas do dia a dia. Mas o fundamental nós já encontramos. Paz é uma dádiva de Deus e está acima da compreensão humana. Essa paz como fruto. Como parte do fruto. Porque não existe 9 frutos. Não existem 9 frutos, mas um só. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Então Paulo diz que essa paz, ela é uma paz que ninguém consegue compreender. Porque é uma paz que surge no meio da guerra, no meio da doença, no meio da dor, na hora da morte. Quantas pessoas que na hora da dor, na hora que elas deviam estar em desespero. Eu conheci uma pessoa que pegou câncer e deu metástase. É quando o câncer se espalha. E nós íamos visitá-la. A paz que emanava dela nos contagiava. Aquela mulher tinha tudo para estar em desespero, ela estava sendo consumida pelo câncer. Mas a gente chegava lá, ela estava sorrindo, cantando. Aquilo ali vai além de qualquer entendimento. Por isso Paulo diz que excede a todo entendimento. Porque quando você tem paz, com o bolso cheio de dinheiro, com saúde, contudo, essa paz é a paz que todo mundo quer. Mas quando você tem paz, quando tem tudo para estar desesperado, aí é a paz do Espírito. A paz deixada por Cristo para os seus discípulos é distinta da paz do mundo. Então essa paz que é fruto do Espírito, ela é diferente da paz do mundo. Jesus diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus disse, olha, a paz do mundo é a ausência de conflito. Você pergunta a alguém, e aí, como é que você está? Está em paz? Se ele não tiver nenhum conflito, se não tiver ninguém contra ele, se tudo na vida dele estiver quieto, aquietado, ele diz, eu estou em paz. Mas a paz que Jesus dá é quando o mundo está de ponta cabeça, todo mundo está contra nós, a gente é atacado por todos os lados, mas mesmo assim, lá no íntimo, sente aquela paz. É a voz de Deus dizendo, aquieta-te, fique calmo, tranquiliza-te, porque eu estou no comando. Então, sabendo que Deus está no comando, nós estamos em paz. A paz é fruto de uma vida voltada para as coisas espirituais. Então Jesus disse que a paz do mundo, ela vem pela quietude, pela ausência de problemas. A paz que ele dá, porque Jesus quando nos chamou, ele nos chamou para termos problemas. E a paz que ele dá é paz em meio aos problemas. Então, a paz é fruto de uma vida voltada para as coisas espirituais. Paulo diz assim, porque a inclinação da carne é morte. Romanos,
capítulo 6, 7, 8, Paulo vai falar da santificação. No 6 ele diz: apresentem os vossos membros a Deus. Outrora vocês usaram os membros de vocês para o pecado. Agora usem para a glória de Deus. No capítulo 7, ele reconhece que não é fácil você viver uma vida santa. Ele diz: porque o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Então ele sabe que dizer assim, ó, pessoal, coloque o vosso corpo todo, cada membro, à disposição de Deus. Ele sabe que vai ter uma natureza dentro de nós que vai se opor, que vai fazer tudo para que a gente não ofereça os nossos membros para a glória de Deus. E aí no capítulo 8 ele diz como vencer essa guerra. Ele diz que se você se inclinar para a carne, morre. Mas se você se inclinar para o Espírito Santo, se você se deixar guiar pelo Espírito, então ele diz: a inclinação do Espírito, a inclinação para as coisas espirituais é vida e paz. É vida e paz. Muitas vezes nós não temos paz porque a nossa espiritualidade está embaixo. Porque a nossa comunhão com Deus está deixando a desejar. Porque nós estamos gastando mais tempo com o secular do que com o divino. As 3 dimensões da paz. Nós temos paz com Deus. Primeiro problema é a inimizade com Deus. E essa inimizade é resolvida. Olha o que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então a paz começa com a justificação. Quando nós somos justificados por ocasião da conversão, então agora, nós que éramos inimigos, somos colocados em paz com Deus. E estando em paz com Deus, agora nós temos paz, certo? Com o nosso próximo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse é um texto que muitas vezes tem sido esquecido. Esse versículo, muitas vezes nós só pensamos na questão da santificação. Mas Paulo começa dizendo: segui a paz com todos. Então, quando nós temos paz com Deus, nós buscamos paz com o nosso próximo. E Paulo diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque às vezes não depende de nós, um lado quer, o outro não quer. Mas ele diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E existe uma paz interior. Eu tenho paz com Deus, paz com o próximo, mas eu tenho paz comigo mesmo. Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Então esta paz, ela guarda o nosso coração. Porque onde é que começa a guerra? Onde é que começa o conflito? Onde é que começa o temor? É no coração. São os pensamentos. E ele diz que agora esta paz vai guardar, vai proteger, ela vai encher de tal forma o nosso coração que quando a maldade vier, quando os pensamentos ruins nos atacarem,
nós vamos ficar em paz. Nós vamos ficar tranquilos, porque essa paz guarda o nosso interior. E aí, longanimidade. O que é longanimidade? A palavra longanimidade, tanto no hebraico como no grego, ela dá a ideia de um pavio longo. Aquela história da dinamite. Então tem o pavio curto, que é aquela pessoa explosiva, e tem o pavio longo. Então a palavra grega macrotimia, ela vem de duas palavras, macro, que quer dizer longo, esticado, grande, e timos, que quer dizer ânimo. Então é um longo ânimo. É a pessoa que tem longura de ânimo. Então longanimidade é aquela pessoa que tem um pavio longo, que para ela explodir leva tempo. Quando ela vem explodir é porque já ultrapassaram todos os limites, todas as barreiras. Então, longânimo é traduzido por paciência, tolerância, firmeza, constância e perseverança. Sugere a firmeza da alma quando provocada a mudança. Então, quando nós somos provocados a reagir com violência, a longanimidade diz assim, se acalme. Ainda tem muito pavio para chegar a explodir. Então vamos para as definições. É a característica de pessoa que não perde o ânimo por situação circunstancial ou conjuntural, perseverando em manter o bom ânimo. Ou seja, nem a situação, nem a conjuntura, ela, por pior, mais adversa que seja, ela faz com que o longânimo perca a sua paciência, a sua longura de ânimo. Eu achei muito interessante isso aqui, do Hernando Dias Lopes, é o ânimo esticado ao máximo. É a pessoa tardia em irar-se. Trata-se da paciência para suportar injúrias de outras pessoas. Descreve o homem que, tendo condição de vingar-se, não o faz. Porque tem muita gente que não faz porque é frouxo, porque é medroso, covarde. Mas o longânimo é aquele que não é covarde. Tem coragem para fazer, mas não faz. Certo? É uma qualidade passiva, ou seja, a pessoa resiste. Resistir firme sobre as tensões e pressões da vida. O retrato do longânimo. Como é que a Bíblia descreve o longânimo? O longânimo é uma pessoa de pavio longo, que não explode com facilidade. Sabe esperar o momento certo para falar ou agir, sem reagir ou explodir em ira quando provocado. Longanimidade aliada à fé nos torna herdeiros da promessa. Então diz assim, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade. Então existem duas coisas que precisam andar juntas. A fé e a longanimidade. Porque pela fé eu quero agora. Mas nem sempre Deus me dá agora. Nem sempre Deus me dá agora. Então, o que eu devo fazer? Certo? Então eu devo ter longanimidade. Ter fé em Deus e saber esperar. Davi diz assim, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Então ele orou, teve fé, confiou, mas ele fez algo mais.
Ele não apenas orou, ele não apenas confiou, mas ele esperou com paciência. Isso é ser longânimo. Então, a fé sem a longanimidade, muitas vezes, ela declina. Porque se eu tiver fé, mas eu não tiver paciência para esperar a hora de Deus dar, então eu vou achar que Deus não quer dar. Mas a longanimidade aliada à fé é uma benção. Então nós sabemos o seguinte, que a gente confia em Deus, mas a Bíblia diz que Deus tem tempo para tudo debaixo do sol. Então a longanimidade é uma das virtudes cristãs com a qual nós devemos nos revestir. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas. Antigamente, nós ocidentais, quando falamos de sentimento, né, da nossa parte psicológica, de sentir com profundo, a gente fala do coração. Mas os antigos, nos dias da Bíblia, eles imaginavam que a sede das emoções era nas entranhas, no estômago. E aí, quando eles sentiam algo, eles sentiam-se, até hoje, quando você se sente assim, a primeira coisa que ataca, quando você tem uma emoção, é o seu estômago. Você sente que... Então, eles quando queriam falar de algo bem profundo, eles usavam o termo entranhas. Aí ele diz assim, de entranhas de misericórdia. Então não é qualquer misericórdia, é a misericórdia que vem lá das entranhas. De benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. A longanimidade torna possível os relacionamentos. Uma das coisas que mais acaba relacionamento, seja em que área for, é a falta de longanimidade. É quando a gente é pavio curto, o outro é pavio curto, então todo mundo acaba se pegando. Então ele diz assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então a longanimidade nos ajuda a suportar. A longanimidade nos ajuda a suportar. A longanimidade faz parte da vida do cristão. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo está falando para Timóteo. Procedimento, propósito, fé, longanimidade. Então, algo que Timóteo via na vida de Paulo era a longanimidade. Que Paulo era alguém de pavio longo. Agora nós vamos ver benignidade. A palavra benignidade vem da palavra grega krestos, certo? Krestos. E ela significa bondade, benignidade, gentileza. Refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. É aquela educação que você recebe que não vem de casa. Ela vem do Espírito. É aquela pessoa que ao se converter, ao começar a andar em intimidade com Deus, ela começa a ser gentil, fala baixo, ser educada, tratar os outros com respeito, elogiar. Então é alguém amável, é alguém gentil, é alguém benigno. É tanto que você pode ver que quando tem um tumor, um caroço em alguém, faz-se uma biópsia para saber se aquilo é benigno ou é maligno.
Então, quando nós temos benignidade, as pessoas são bem tratadas. E aí gera paz. Aí você vai ver que todos os aspectos do fruto se interrelacionam. Se eu tenho amor, eu vou ter alegria. Se eu tenho alegria, essa alegria provém da paz. Se eu estou em paz com Deus, eu vou ter paciência com o meu próximo. Se eu tenho longanimidade, se eu não sou mais pavio curto, então eu vou ser gentil, mesmo que a pessoa não seja gentil comigo. Então, olha o que o Matthew diz: doçura de temperamento, sobretudo para com os inferiores. É aquela pessoa que é doce, que é meiga, que é educada, principalmente com aquelas pessoas que são inferiores, com os empregados, com aquelas pessoas que são subordinados. Porque é fácil ser educado com quem está acima de nós, mas é difícil ser gentil, bondoso, educado, tratar com todo respeito quem está abaixo. É uma característica fundamental da vida cristã. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. É isso que Paulo diz. Paulo diz que a benignidade procede, ela vem de Deus. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Então, quando Deus resolveu ser bondoso, gentil para conosco, meigo, cheio de amor, não nos tratou com ira, aí vem o próximo, bondade. Bondade vem da palavra agatocine, que significa generosidade. Refere-se à bondade ativa, como um princípio energizante. Então, o que é isso? Na benignidade, o cristão benigno é alguém que só pensa no bem, que o coração dele tá cheio de pensamentos bons, que se traduzem em palavras educadas, palavras de cortesia, palavras de elogio, que as pessoas se sentem bem perto dele. Agora, a bondade é mais do que isso. A bondade é o agir, é a ação. Bondade, isto é, aquela qualidade de generosidade e de ação gentil para com as outras pessoas. Tudo se origina naturalmente de um caráter intimamente bondoso. É o que diz o Champlin. Então, essa bondade é aquela generosidade que nos leva a repartir com o outro, a ter, mas a ter para ajudar, para socorrer o necessitado, para olhar a dor do outro, olhar a falta do outro e o coração ser despertado e dizer: eu não posso ver o outro sem e eu com, sem fazer nada. Há tanta gente, eu tenho viajado pelo sertão, pelo Nordeste, e o que tem de gente com fome, o que tem de gente desempregada, o que tem de gente sem roupa. Eu fui a uma igreja antes da pandemia,
E eu vi um pastor com um sapato rasgado, surrado, sem meia. Os 3 dias que eu estive lá, eu vi sempre aquele mesmo sapato, aquela mesma roupa. Aquelas pessoas que estão ali, e quantas vezes no nosso guarda-roupa tem roupa que nós não usamos mais. Tem sapatos que serviriam muito. Então, a bondade não elimina a severidade. Porque a gente tem uma noção de que se alguém é bom, então esse alguém não é severo. Então, muitas vezes, você é bom, aí no dia que você precisa agir com pulso, aí a pessoa diz, olha aí, não disse que ele não é bom? Não, bom não é ser bobo. Bom não é ser besta. Bom não é dizer assim, olha, porque eu sou bom, eu vou deixar que todo mundo entre na minha casa e leve o que quer, e porque eu sou bom eu vou ficar só sorrindo. Não. Bom não é assim, eu amo meus filhos, eu vou deixar eles fazerem o que bem quiserem, porque eu sou bom e eu não posso me impor. Não, tem horas que você tem que se impor. Então olha o que Paulo diz, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então Deus é bom, mas Deus também é severo. Então, quando Deus sempre trata a gente com bondade. Deus trata a gente com amor. Deus busca a gente com amor. Deus fala com amor. Mas quando Deus percebe que nós estamos querendo zombar, quando Deus percebe que nós estamos brincando com o seu amor, com a sua bondade, aí Deus pega pesado. Aí Deus é severo. Aí a gente descobre, epa, não é assim. Porque se você for um pai que é bom, ou uma mãe, mas seus filhos deitarem, rolarem, fizerem tudo, e você nunca se impuser, você não é bom. Você está criando monstrinhos. Então Deus é bom comigo. Deus é bom com você. Deus é bom com a raça humana. Mas há momentos onde, como pai, ele tem que se impor e botar moral na casa, para que todos saibam que bondade não significa que nós podemos abusar dela. Então Paulo diz assim, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Então o mesmo Deus que é bom, é severo. Então toda pessoa normal, porque se a pessoa é só boa, boazinha, ela não é normal. Se ela nunca se indigna, se ela nunca fica chateada com o erro, se ela tolera todo tipo de perversidade, então essa pessoa não é boa da cabeça. Por outro lado, se ela é severa demais, se ela nunca tem bondade, se tudo que ela faz é com severidade, então essa pessoa também não é boa. Então uma pessoa normal é uma pessoa que é boa, mas que essa bondade tem limites. Que essa bondade não se deixa enganar, ludibriar. E que essa bondade, quando necessário, se impõe. E diz, olha, não abuse. Não abuse. E Deus sempre nos diz, não abuse da minha bondade. Certo? O que se espera de um cristão é que ele seja bondoso. Certo?
E eu próprio, irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Romanos 15, 14. A bondade, né, é produzida pelo Espírito Santo em nós. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então o Espírito Santo faz nascer esse fruto. E assim como a planta, Paulo usa a metáfora da planta, que eu e você somos como uma planta, e esta planta, ela vai produzir frutos. Mas esta planta, ela cresce para baixo. Toda planta, ela tem dois tipos de crescimento. Ela tem um crescimento para cima, porque ela precisa da luz do sol, e ela precisa de um crescimento para baixo, porque ela precisa de água e de nutrientes, para que ela possa ficar forte. Então, à medida em que as raízes dela vão crescendo em busca de água, então, quanto mais longe a água, maior serão as raízes. Então, é por isso que Deus muitas vezes não deixa as coisas fáceis para nós. Que é para a gente se esticar e ficar firmado. Então, uma planta que tem água perto, tem as raízes pequenas. Mas uma planta que precisa ir longe para pegar, então ela vai crescendo as raízes e ela é uma planta firme. Então esse fruto vai nascer. Esse fruto vai ser produzido. Então, o que se espera de uma bananeira é banana, de uma mangueira é manga, de um cristão é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade. Então agora nós vamos ver sobre fidelidade. Fidelidade vem da palavra fé, que em hebraico é emuná e em grego é pistis. Fidelidade significa alguém que é digno de confiança. Então, quem é o fiel? O fiel é alguém que é digno de confiança. Por isso é que nós cremos em Deus, porque Ele é digno de confiança. Ninguém crê no poder de Deus. A gente crê antes no caráter de Deus. Porque o diabo também tem poder, infinitamente menor. Mas o diabo não tem caráter. Você não pode confiar no diabo. Ninguém pode confiar no diabo, porque ele não tem caráter. Agora em Deus você confia. Por quê? Porque você sabe que Deus tem caráter. Então, fidelidade é alguém que é digno de confiança. Então, um cristão é alguém que sua palavra, sua pregação, sua vida, que ele é fiel, antes de tudo, a si mesmo. Porque quando você é fiel a si mesmo, quando fidelidade faz parte do seu caráter, estando ou não as pessoas vendo, você é fiel. Porque quando a fidelidade não faz parte do nosso caráter, quando o Espírito Santo não produziu em nós a confiança, a fidelidade, então a gente só é fiel enquanto tem fiscal, enquanto tem gente perto. Mas quando a gente tem o fruto, o aspecto do fruto em nós, nós somos fiéis em qualquer momento. Porque nós estamos fiéis a Deus, somos fiéis a Deus.
e somos fiéis em nós mesmos. Então, é um princípio. Então, você pode estar num mundo onde todo mundo é infiel, onde as pessoas são infiéis, onde as pessoas não são gentis, onde elas não são bondosas, onde elas não são pacíficas, onde elas não têm alegria e onde elas são desamorosas, mas isso não vai mexer com você. Você não vai deixar de ser amoroso, alegre, cheio de paz, bom, gentil, paciente, fiel, porque o mundo é infiel. Porque já diz, né, o grande texto, o erro é erro, mesmo que todos estejam praticando. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja praticando. Então, não é a quantidade de pessoas que determina o que é certo. Quem determina o que é certo e o que é errado é Deus. Então, fidelidade não se deixa vencer. Paulo diz assim, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Isso é o que a gente chama de pergunta de retórica. Paulo chega e ele, nas suas cartas, Paulo faz muito isso, perguntas para as quais você já sabe a resposta. Então ele está perguntando, o povo de Israel foi infiel. Então ele pergunta para o povo, ele imagina que tem alguém, é por isso que nas minhas aulas eu criei o Juninho, ele imagina que tem alguém ali que vai fazer uma pergunta. E aquela pergunta é mais ou menos assim, aqui está o Juninho, olá Juninho, tudo bom Juninho? Tudo bom, professor. Professor, se o povo de Israel foi incrédulo, por que que Deus continuou fiel? Por que que Deus não desprezou? Boa pergunta, Júnior. Então agora eu vou responder. Então ele diz assim, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Claro que não. Por quê? Porque Deus é fiel em si mesmo. E é isso que ele espera do cristão. Que não é porque o outro fez que aquilo vai me atingir. Que não é porque o outro está errado que eu vou agir errado. Então eu vou agir certo porque isso faz parte da minha natureza. E esse texto aqui eu acho tremendo. Paulo vem numa série lógica. Ele diz assim, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Mas eu vou ler o texto um pouco mais para a gente poder ver a lógica de Paulo. Porque muita gente pensa assim. Esse é um texto muito mal interpretado. Esse texto, que eu vou ler agora, as pessoas pensam que pode fazer qualquer coisa. Começa no versículo 11, diz assim, preste atenção à lógica. Fiel é esta palavra. Aí ele vai dizer o que ele quer dizer por fiel. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Então isso aqui está tudo normal. Ele está dizendo, olha, morremos com ele, nada mais justo do que a gente viver com ele lá na glória. Então aqui vai na lógica. Aí ele diz, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Isso aqui é lógico. Ele está dizendo, se nós formos até o fim, então é justo que a gente reine com ele por toda a eternidade. E assim, se o negarmos,
Ou seja, se nós apostatarmos da fé, por sua vez, ele nos negará. Então até aqui vai na lógica. Mas aí aqui no 13, Paulo contraria a lógica. Ele diz assim, se somos infiéis, a lógica era assim, ele também será infiel. Mas Paulo agora diz assim, ele permanece fiel. E como é que muita gente tem interpretado isso aqui? Não, irmão, nós podemos ser infiéis, mas Deus vai permanecer fiel. Ou seja, nós podemos fazer as coisas erradas que Deus continua nos abençoando. Não é isso, não. Não é isso que a Bíblia ensina. Então, o que é que a Bíblia está ensinando, professor? Calma, Juninho. Está dizendo o seguinte, se somos infiéis, ele permanece fiel. Aí tem uma explicação. Pois, de maneira nenhuma, pode negar-se a si mesmo. Pois não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, a natureza de Deus é fiel. E Deus não pode ser infiel. Então Paulo está dizendo, mesmo que todo mundo se desvie, mesmo que todo mundo vire ateu, Deus continua fiel. Mesmo que todo mundo negue a Deus, mesmo que todo mundo o rejeite, ele continua sendo Deus. Ele não muda. Por quê? Porque faz parte do caráter. Então, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, não pode deixar de ser o que ele é. Então, um dos grandes problemas do cristianismo é porque as virtudes cristãs, elas não fazem parte do nosso caráter. Como é? Como é, professor? Calma, Juninho, que eu vou explicar. Professor, as riquezas, as virtudes não fazem parte do nosso caráter? Como assim? Eu vou explicar para você. Nós tentamos ser amorosos, ter paz, longanimidade, benignidade. Mas isso muitas vezes é algo que a gente sonha, que a gente deseja. Mas não é algo que faz parte do nosso caráter. Caráter vem de uma palavra grega chamada caracter. Era algo que era impresso, tipo um carimbo, uma marca, tipo aquela marca de boi. Um ferro quente que tocava na pele e o escravo era marcado. Por isso é que a Bíblia diz que alguém vai levar a marca na mão ou na testa. Por quê? Porque antigamente os escravos lá em Roma, eles ou eram marcados com ferro quente na testa, para dizer quem era o senhor deles, no caso Roma, ou na mão direita. E aí tem um monte de gente preocupada com chip. Tem um monte de gente com medo até de ter chip na vacina. Meu irmão, se você é de Cristo, nunca o anticristo vai botar nenhum chip em você. Porque não é um chip que vai nos controlar. Porque quem controla o cristão é o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito, você já tem o chip divino. Você já tem o selo. Nós fomos selados. Então, ninguém que foi selado pelo Espírito Santo poderá ser selado duas vezes. Porque selo no mundo antigo era marca de propriedade. Ninguém pode ter dois donos. Então, quando você chegava num lugar que aquele animal estava selado, aquela madeira estava selada, aquela carga estava selada, pronto. Já sabia que ela tinha dono. Então, o que é o selo de Deus? É a presença, a habitação do Espírito Santo em nós. E o que é o selo 666? Isso
é a impressão do diabo na vida do descrente. Então toda pessoa que descrê e que rejeita Jesus já está selado. Já tem lá meia. Significa que ele pertence a Roma, ao mundo. E você não. Você tem o selo do Espírito. Então deixe de bobagem, deixe de andar com medo. Saiba, o selo de Deus é o Espírito Santo. O selo lá, 666, era para a pessoa ser um cidadão romano, ou um escravo de Roma. E nós não somos mais do mundo. Jesus disse, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Então eu não tenho, não terei, e o diabo não pode nunca me selar. Então eu nunca vou ter medo de negócio de 666. Então um cristão que conhece a Deus nunca vai ter medo de 666. Nunca vai ter medo de chip, nunca vai ter medo de cartão. Ele jogou fora o medo, porque ele sabe que ele já foi selado com o Espírito Santo da promessa que habita a minha vida e a tua. Então não tem diabo que nos cele mais, não tem inferno que nos cele mais. A gente podia morar no número 666, ter na identidade 666, e mesmo assim, nós ainda seríamos de Jesus Cristo. Agora tem um monte de gente hoje que imagina que o selo vai ser realmente um chip, uma marca, porque eles não sabem que a marca do pecado é a marca do anticristo. Então quem está no pecado já está marcado, já tem dono, já é do cão. Mas quem já abandonou o pecado também já está marcado, já tem dono, é do Espírito Santo, ele tem zelo, ele não deixa ninguém tocar e dizer, epa, aí tem dono, quem vai se atrever? Então Paulo diz, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Então por que Deus permanece fiel? Porque a fidelidade faz parte do caráter dele. Então nós precisamos, viu, Juninho? Certo, professor? De gente que tenha no seu caráter o fruto do Espírito. Que tenha um caráter de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, de fidelidade. Porque aí isso fazendo parte do seu caráter, meu amigo, caráter a gente leva para onde vai. Caráter é algo que está dentro de nós e que ninguém pode tirar. Caráter são as impressões, os carimbos de Jesus Cristo na nossa vida. E aí quando você tem caráter, você é digno de confiança. O grande problema é que muita gente hoje não tem caráter. Por exemplo, ele não é fiel, mas ele quer ser fiel. E aí ele luta para ser fiel, mas o caráter dele é de infiel. Aí uma hora ele vai acabar sendo infiel. Por quê? Porque no caráter dele não tem fidelidade. Então a fidelidade ela serve para embelezar a fé cristã. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Naquela época, Paulo aqui está falando com os escravos. O coitado do escravo, ele muitas vezes tinha que roubar para comer. Ele estava com tanta fome, e o dono não dava comida, que era comum aos escravos roubarem aqui e ali um pedaço de pão para amenizar a fome. Mas Paulo está dizendo para esse povo para não roubar, para mesmo na hora da fome serem fiéis. E ele diz, porque vocês vão servir de exemplo e vão adornar a doutrina de Deus. Mansidão.
Mansidão vem da palavra praites. Acalmar, paixão por reduzir, suavizar, lento para se irar. Então, um manso não é aquela pessoa que não se ira. O manso é aquele que é lento para se irar. Certo? Então, trata-se de uma submissão do espírito humano para com Deus. Então, é aquela pessoa que tem o temor de Deus. Certo? Jesus é o maior exemplo. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo aqui é o conjunto de doutrinas, não é aquela coisa que a gente coloca no pescoço do animal. E aprendei de mim, que sou manso. Então Jesus era um mestre manso, mas isso não impediu dele tirar um chicote e derrubar as mesas dos cambistas, daqueles que trocavam dinheiro, dos que faziam da casa de Deus um lugar de mercadejar, um lugar de saltear, de roubar, de enganar os outros. Aí assim: aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mansidão é uma virtude elogiada. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, certo? E agora nós vamos para a última, que é domínio próprio. Domínio próprio vem da palavra encrateia, que significa domínio próprio, temperança. Então é alguém temperado, né? É alguém que domina-se a si mesmo. Autocontrole, virtude de alguém que domina seus apetites e paixões, principalmente as sexuais. Definição: significa autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites. Refere-se a toda forma de autocontrole e autodisciplina que um atleta precisa exercer para ser bem-sucedido em suas tentativas de obter uma coroa de vitória. Então, disciplina não é o que muita gente faz nas igrejas, punir. Disciplina é você se organizar para alcançar um fim. Por exemplo, um atleta, ele dorme cedo, ele não bebe, ele tem a alimentação balanceada, ele tem tantas horas de treino, ele tem tantas horas de repouso. Então, significa que ele tem uma vida disciplinada. Então, disciplina é isso, é colocar as coisas em ordem com o objetivo de alcançar um fim. Então, o domínio próprio é quando a gente coloca o corpo em disciplina para alcançarmos a santificação. Então, existem aqui algumas definições que eu gosto muito. Considero mais corajoso aquele que domina seus próprios desejos do que aquele que conquista seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre o eu, Aristóteles, o grande filósofo grego. Então, o domínio próprio está no caminho da maturidade cristã. O menino espiritual, ele não tem domínio próprio, mas o adulto já tem. Ele diz assim, Pedro diz assim: e a ciência, o domínio próprio, e o domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. Então ele diz que há um círculo virtuoso, coisas que nós devemos ir juntando na nossa vida. Primeiro, ciência, que é o conhecimento, porque você não faz nada se você não souber como. Aí ele diz, depois da ciência, domínio próprio. Porque se eu sei, mas também eu não tenho condição de me dominar, então eu vou saber que estou errado, mas não me domino. E é o domínio próprio, perseverança. E a perseverança, a piedade, a vida com Deus. Domínio próprio é não se deixar dominar nem mesmo pelas coisas consideradas inofensivas. Tudo que me domina é prejudicial. Preste bem atenção. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Lá em Corinto, o povo ouviu Paulo dizer assim, todas as coisas são lícitas. Porque o povo de Corinto, eles vinham de uma sociedade impura, devassa. Então tudo para eles era imundo,
seus pensamentos estavam corrompidos, poluídos. E aí Paulo chega e diz, olha pessoal, todas as coisas são puras. Eles pegaram isso e disseram, já que tudo é puro, então eu posso pegar em tudo. Então eu posso usar tudo. Então eu posso fazer tudo, porque Paulo diz que tudo é puro. Então eles estavam usando isso. Então quando eles pecavam, quando eles faziam alguma coisa errada, eles diziam assim, eu estou fazendo porque tudo é lícito. Foi o apóstolo Paulo que explicou. É ensino dele, ele disse que tudo é bom. Então se tudo é bom, se nada é em si mesmo mal, então eu vou ficar aqui. Aí Paulo chega e diz, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele diz, quando uma coisa começa a te dominar, ela já deixou de ser legal. Ela já deixou de ser lícita, certo? Então, que Deus abençoe. Hoje nós estamos terminando a doutrina do Espírito Santo e na próxima aula, que será na terça-feira, você não pode perder, nós estaremos estudando uma doutrina muito negligenciada e que, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não sabe o que é. É a doutrina da igreja. Então você não vai perder. Divulga entre os amigos que na próxima terça-feira, às 20 horas, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui para estudarmos a doutrina da igreja. O que é igreja? O que é batismo? O que é santa ceia? Quais são as formas de governo? Qual é a diferença entre a igreja e o reino? Então, você não pode perder. Deus abençoe e convide pessoas para se matricularem. 9203-7604. Deus abençoe. E você que não é cristão, e você que diz assim, pastor, eu gostaria de ter o fruto do Espírito, eu gostaria de ter isso no meu caráter. Pastor, meu caráter está poluído, minha mente está poluída, meu coração está sujo. Eu não aguento mais viver nesse mundo de sujeira. Jesus morreu na cruz para perdoar seus pecados. E se você o aceitar, o Espírito Santo vai ser enviado ao seu coração. Vai fazer com que você se arrependa e vai começar um trabalho de purificação, de limpeza da sua mente. Enchendo a sua mente e seu coração com a palavra de Deus e transformando o seu caráter. Imprimindo bondade, amor e todo o fruto. Então arrependa-se. E onde você estiver, creia em Jesus Cristo. Porque ninguém aguenta viver na sujeira. Ninguém. A gente até pode se sujar, mas ninguém quer viver na sujeira. Então deixa Jesus te limpar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que Deus abençoe. Próxima aula imperdível, doutrina da igreja. Deus abençoe. Até lá.